Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo deste canal. E bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai estar tratando um pouco sobre classificação de um sistema linear, de um sistema de equações lineares. Bom, indo direto ao assunto, o sistema linear ele pode ser classificado de três formas, ok? Tem três categorias. O sistema ele pode ser SPD, ele pode ser SPI, ele pode ser SI. Bom, vamos por partes. O que é o sistema possível determinado, ou SPD? É um sistema que tem solução única. É aquele que a gente vem vendo aí por aí. Nossa, ficou meio estranha essa descrição, né? Mas a gente está vendo ele nos vídeos aí. Ou seja, ele tem solução única. O que significa isso? Significa que apenas dois números aqui satisfazem esse sistema. Então, por exemplo, se a gente resolver aqui, como posso zerar esse 2x aqui para a gente somar e conseguir achar o valor de y? Eu posso multiplicar aqui por menos 2 e vai ficar a equação toda multiplicada por menos 2, vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 4. E aí eu somo com a de baixo, 2x mais 3y igual a 5. Isso aqui dá o quê? Dá 0x, né? Menos 2 mais 2. Aqui vai ficar y. E aqui dá 1. Ou seja, encontrei que o valor do y é 1. Eu posso jogar na equação de cima para achar o valor de x. X mais y, onde y é 1, igual a 2. Que número somado a 1 dá 2? Pô, isso pode ser 1. Ou seja, a solução desse sistema aqui é esse par aqui. 1. Então, é... então, a gente encontra que esse sistema aqui ele tem uma única solução. E essa solução, a gente chama ele de SPD, ok? E o sistema possível indeterminado, ele tem infinitas soluções. Ou seja, ele não vai ter uma única solução. Ele vai ter infinitas, mais de uma. Se ele tem mais de uma, ele tem infinitas, tá? Por exemplo, vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos escalonar. Vou zerar esse carinha aqui. Como que eu faço? Multiplica aqui por menos 2. Vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 4. Vamos para de baixo. 2x mais 2y igual a 4. O que vai acontecer aqui? 0x, 0y. Ó, 0x mais 0y igual a 0. Que é isso? 0 igual a 0? Pô, isso aqui é verdade, né? Mas, pô, o que significa isso? Significa que essa linha aqui, ela é a mesma que essa aqui de cima. Ó, repara que essa linha de baixo aqui não é mesmo, né, essa linha aqui multiplicada por 2. Pensa, ó, vou multiplicar essa primeira linha aqui por 2. Vai ficar o quê? Vai ficar 2x mais 2y igual a 4. É exatamente essa linha aqui. Ou seja, essa linha só está multiplicada por 2. Só que é a mesma. É a mesma coisa. Eu multipliquei. Se eu multiplico de um lado e do outro lado por 2, eu não altero a coisa, né? Isso a gente vê desde o livro de Euclides. Ele determinou isso aqui. É um jogo, né? É uma regra aí do jogo, da matemática. Então, o que acontece nesses casos aqui? A gente vai parametrizar. Por quê? Porque a gente não tem informação suficiente. É um sistema de duas incógnitas e uma equação. X mais y igual a 2. Então, não tem como eu determinar isso daqui. Mas o que eu posso fazer? Eu posso parametrizar. Tá vendo que, ó, se eu passo y para lá, vai ficar x agora. 2 menos y, né? Ou seja, para cada valor de y, eu vou ter um valor de x. E aí, o que a gente faz aqui normalmente? A gente parametriza. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. A gente vai parametrizar. E a gente chama y de t. E x, então, vai valer o quê? 2 menos y. Y é t, 2 menos t. Então, a solução desse sistema aqui vai ser 2 menos t, t. Né? Que isso daqui é o valor de x, isso daqui é o valor de y. Não é um valor determinado, 1. É um valor que vai depender do número que eu coloco aqui. Para qualquer t que eu coloque aqui, vai existir um x correspondente e vai satisfazer isso aqui. Por exemplo, se eu colocar o t igual a 0, o que acontece? Ó, 2 menos 0, 0. Então é 2, 0. X valendo 2, y valendo 0. Ó, 2 mais 0 é igual a 2? Sim. 2 vezes 2 mais 2 vezes 0 é igual a 4? Sim. Ou seja, isso daqui satisfaz. Se, sei lá, pegar t igual a 1. Se eu pego t igual a 1, vai ficar 2 menos 1, 1. E o t é o próprio 1. Então, vai ser o x valendo 1 e o y valendo 1. É exatamente o que está aqui em cima, né? Então, eu vou encontrar, quer dizer, a mesma solução, né? Eu vou encontrar o seguinte, eu vou encontrar aqui 1 mais 1 é 2, e 2 vezes 1 mais 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 é igual a 2. Né? Falei, confundi um pouco. Então é isso. É um sistema possível indeterminado. Essa linha aqui, ela é a mesma da linha de cima. A gente diz que é uma combinação linear da linha de cima, ok? E agora o sistema impossível. O que é o sistema impossível? O sistema impossível é o sistema que não tem solução, tá? Ele não tem solução. Solução é vazia. A gente representa assim, ó. Ou um negocinho assim, né? O conjunto de solução vai ser uma coisa assim, vazia, ou um zero assim, né? Então, ele não tem solução. Por quê? Vamos escalonar aqui pra gente ver o que acontece.
Vou multiplicar aqui por menos 2 sim. Eu escolhi valores assim bem iguais para ficar mais rápido, né? Só para a gente entender. Então, multiplicando aqui, vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 4. E eu repito de baixo. 2x mais 2y igual a 5. Isso aqui vai ficar 0x mais 0y igual a 1. Pô, 0 é igual a 1. Isso aqui existe? 0 é igual a 1? Não, né? Ou seja, essa igualdade aqui é falsa. Quando isso acontece, o sistema ele é impossível. Não existe valor de x e de y. Qualquer valor aqui que eu bote está multiplicado por zero, tá vendo? Então vai dar zero. E como que isso daqui dá 1? Não tem como. Então ele é um sistema impossível. Bom, essa é uma forma de determinar facilmente o sistema 2 por 2, né? É fácil escalonar aqui e tal, acha o valor, faz por substituição. A gente já consegue classificar. Só que tem outros métodos que a gente pode utilizar para fazer isso. Bom, tem um aqui, por exemplo, que é pelo escalonamento, que é o que a gente mais vai usar, tá? É o que a gente mais vai usar. E tem algumas ideias aqui, tá? São essas aqui. Bom, após efetuar o escalonamento, a gente pode observar o seguinte, tá? Ó, se o número de incógnitas for diferente do número de equações, não tem como o sistema ser SPD. Ou seja, se o número de incógnitas é diferente do número de equações, ele não tem solução única. Isso é de cara já. Por exemplo, tem, tem, três, tem três variáveis, três incógnitas e duas equações. Não tem como após o escalonamento, não tem como esse sistema ser SPD, tá? Olha, presta atenção nisso aqui, tá? É após efetuar o escalonamento. Após efetuar o escalonamento. Muito cuidado com esse negócio, tá? Classificar um sistema linear é meio chatinho, tá? A gente tem que prestar atenção. Porque qualquer coisinha aqui que você muda uma palavra, acabou. Isso daqui, essas coisas aqui já não valem mais, tá? Ó, se na última linha houver uma igualdade do tipo 0,0000, ou seja, os coeficientes todos nulos, assim como o termo constante, ou seja, o termo independente, então o sistema tem infinitas soluções. Foi o que a gente viu aqui, ó. Após o escalonamento, eu encontrei uma linha assim, ó. 0x mais 0y igual a 0. Ou seja, 0, 0, 0. Então, essa linha aqui, ela não ajuda em nada. Então, ela diminui o número de equação. Ou seja, o sistema, ele tem infinitas soluções, tá? Ele é SPI. Agora, se na última linha houver uma igualdade do tipo 0, 0, 0, ou seja, 1, né? Ou seja, que sente todos os números e termo constante diferente de 0, então o sistema é impossível. Aqui, né, tá 1, mas poderia ser qualquer valor, tá? Aqui poderia ser qualquer valor, algum valor diferente de 0, tá? Algum valor diferente de 0, qualquer coisa diferente de 0. Ou seja, os coeficientes todos nulos e o termo constante diferente de 0, então o sistema ele é impossível. Foi exatamente o que a gente viu aqui, né? Nesse caso aqui, por coincidência, era 1, né? Mas não pode ser 0,0005. Ou seja, pensando aqui que tem quatro variáveis, então 0x mais 0y mais 0z mais 0w tem como dar 5? Ou seja, 0 é igual a 5? Não. Isso aqui é falso. Ou seja, é um sistema impossível. Agora, após o escalonamento, se o sistema tiver o mesmo número de linhas e de incógnitas e na última linha houver uma equação do primeiro grau, então o sistema é possível e tem solução única. Solução única. Que é o que a gente vê aqui, né? Eu fiz o escalonamento e aí ó, encontrei uma equação que já está dada, né? Y é igual a 1, ou seja, 1 vezes y é igual a 1. Então, isso daqui é totalmente possível, né? Y é igual a 1, isso daqui é uma equação. É uma equação do primeiro grau, ó. Vou passar dividindo, digamos assim, né? Vou dividir por dois lados por 1. Então vai ficar y igual a 1 dividido por 1, que é igual a 1. Ou seja, isso daqui é uma equação. Na última equação, uma equação do primeiro grau. E o sistema ele tem solução única, tá bom? E agora, como que fica assim? A gente bate o olho assim e já. Achei já. Sabe? A classificação. Então vamos classificar o sistema linear após escalonamento. Isso daqui é o que a gente mais vai usar, tá? Isso daqui é o que a gente mais usa em álgebra linear, tá bom? Isso daqui, cara, isso daqui é muito importante. Isso daqui é muito, muito importante, tá? Então, isso aqui é o mais importante de todos, cara. O mais importante é o método que a gente mais vai usar. Ó, que eu falei, ó? Tá vendo? Isso daqui tá escalonado, né? Direitinho, tá o pivô aqui. Isso daqui é uma matriz escalonada, tá? Após o escalonamento. Após o escalonamento. Ó, encontrei uma equação aqui, né? Porque 0x mais 0y mais 13z. Isso daqui são os coeficientes que estão pelos termos, né? É igual a 39. Ó. Então, z é igual a 39 sobre 13. Isso é igual a 3. Ou seja, eu encontrei que z é igual a 3. A partir daqui eu consigo jogar na de cima, né? Por exemplo, 4y
menos 3 vezes z é igual a menos 1. Então, 4y menos 9 é igual a menos 1. Somo 9 nos dois lados, somo 9 nos dois lados para assumir que isso aqui vai ficar 4y igual a menos 1 mais 9. Isso aqui vai ficar 8 dividido por 4, que é 2. Aí depois eu jogo aqui em cima. X mais 2 mais 3 é igual a 6. X é igual a 1. Ou seja, encontrei a solução. Solução exata. O sistema, então, ele é SPD. Esse sistema aqui é SPD, tá? Então, mas assim, eu poderia ter visto ele aqui já. Ó, isso daqui tem uma equação aqui. Tem 3 variáveis, 3 incógnitas e 3 equações. Pô, após o escalonamento, tem 3 variáveis, 3 equações, e aqui é uma coisa que existe, né? 3z igual a 39, não é aquele 0, 0, 0, 0 e nem 0, 0, 0 igual ao número, né? Por exemplo, que tem aqui. Então, já sei que o sistema ele é possível e determinado. Não precisava ter feito aqui. Só de ter visto isso aqui eu já saberia, tá bom? Então, indo aqui para esse daqui de baixo, acontece exatamente aquele caso, né? Onde é tudo 0, 0, 0. O que que acontece nesses casos aqui? Quer dizer que eu posso desconsiderar essa linha aqui, ó. Como é uma linha inteira de zeros, eu posso desconsiderar ela. Por quê? Porque ela é uma combinação linear das linhas de cima. Então, é como se ela não contasse, ela não traz informação nova para o sistema. E aí, o que que acontece aqui? Acontece que eu tenho três variáveis e duas equações. Isso aqui é caso de quê? E não tem aquele 0, 0, 0 igual a alguma coisa que está aqui. Três variáveis, duas equações, sistema possível e indeterminado. Então isso daqui é um SPI. Agora, olha esse aqui, olha para a última linha. Ó, tem três equações, tem três incógnitas, ok. Mas olha para a última linha. Tem 0, 0, 0, 0, 4. Ou seja, 0x mais 0y mais 0z é igual a 4. Tem algum número que eu bote aqui multiplicado por 0, que dá 4. Se eu multiplicar qualquer número por 0, o que acontece? Zero, né? Se eu multiplicar qualquer número por 0 aqui, dá o quê? Dá 0. Se eu multiplicar qualquer número por 0 aqui, dá o quê? Dá 0. Igual a 4. Ou seja, 0 é igual a 4? E aí, me diz. Me responde, 0 é igual a 4? Tem como isso daqui acontecer? Não tem. Então o que esse sistema é? Ele é um sistema impossível, tá? Então, isso daqui é o jeito mais importante que a gente vai usar, tá? É o jeito que a gente mais vai usar é classificar um sistema linear após o escalonamento. Quando a gente não escalona, não tem como a gente determinar nada. Tipo assim, eu olho pra cá, tem três equações e três variáveis, só que eu não sei se isso daqui gera uma matriz escalonada que tem três linhas e três variáveis, sabe? Não sei. Então, tipo assim, eu tenho que escalonar pra saber, tá? Eu tenho que escalonar. Então, assim, após o escalonamento. Isso é muito importante. Estou repetindo. Após o escalonamento. É após o escalonamento, tá? Aí, por exemplo, após o escalonamento, tem três linhas, três incógnitas. Nenhuma linha tá toda zerada, como aqui, ou tá zero nos coeficientes e algum número aqui diferente de zero no termo constante. Já sei que é um sistema SPD. Agora, se tem três equações, tem uma linha aqui. Se tiver uma linha já assim, o sistema ele é impossível. Ele é impossível, não. Ele é possível e indeterminado. Agora, se tem uma linha, tudo isso após o escalonamento. Se tem uma linha que tá tudo zero e o termo constante, o termo independente aqui, né, for diferente de zero, então o sistema ele é SI. Ok? Agora, tem outro jeito também de determinar o sistema linear, de classificar, né? Digamos assim, que é utilizando o determinante. Só que a gente não falou muito ainda sobre isso, né? Mas vamos dar uma palhinha aqui, né? Tem gente que gosta de saber e tudo mais, etc. Bom, gente, determinante. Determinante é o seguinte. Bem, tá na tela aqui, pera aí. Ok. O determinante é o seguinte. Nós vamos pegar a matriz dos coeficientes, tá bom? Por exemplo, qual é a matriz dos coeficientes aqui? Ó, x é 1, 2, né? 1, 2 e 1, 3. Ok. Isso daqui é a matriz de coeficientes. Ó, vamos prestar atenção. Como que a gente faz isso? Caso o determinante seja diferente de zero, então o sistema tem solução e a solução é única. Ou seja, caso o determinante seja diferente de zero, então o sistema tem solução e é única. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, que quando a gente fazer o determinante dessa matriz aqui,
da matriz dos coeficientes, né, a matriz do sistema, que a gente representa o determinante assim, com essa barra vertical, 1, 2, 1, 3, eu sei que isso daqui é um determinante, isso daqui é uma matriz, tá? Isso daqui é um determinante, isso daqui é uma matriz. Quando eu calculo esse determinante aqui, se ele for diferente de zero, então o sistema tem solução e é única. Bom, a gente não fala muito sobre determinante. Então, assim, primeiro que determinante está definido para matrizes quadradas, ou seja, matrizes que têm o mesmo número de linhas e o número de colunas, ok? Então, a gente vai pegar, assim, para a gente calcular o determinante, o que o determinante é? Para sistemas 2 por 2, né? Aqui eu coloquei 3 por 3, né? Isso, viajei. 2 por 2. Assim, a gente pega a diagonal principal, a gente faz o produto delas, ó, 3 vezes 1, e subtraio pelo produto da diagonal secundária, que é isso aqui, menos 2 vezes 1. Né? Então, na verdade, na verdade, é 1 vezes 3 menos 1 vezes 2, né? Só que é a mesma coisa, mas a ordem seria essa. Então, isso daqui dá o quê? Dá 3 menos 2, que é 1. Ó, determinante deu diferente de 0. Determinante deu 1. Então, se o determinante deu 1, a solução existe e ela é única. Bom, vamos ver nesse caso aqui. Repara bem aqui o que acontece quando pega a matriz dos coeficientes, né? A matriz dos coeficientes é o seguinte, ó, 1, 2, 1, 2. Então, o determinante é 1, 2, 2. Está vendo que é a mesma coluna? Mesma coluna. Toda vez que tiver isso, é porque é difícil falar sobre isso porque a gente não trabalhou ainda com determinantes. A gente vai ver o que é de fato determinante. Quem é esse cara? Quem é esse tal determinante, cara? O que, que ele está determinando? Quem é? O que, que ele faz? Regra de Cramer, regra de Sarri, que coisa é essa, cara? Então, assim, a gente vai ver que o determinante, ele está relacionado aqui. Tem diversas interpretações do determinante, ok? Mas, assim, quando o determinante é diferente de zero do sistema linear, da matriz que representa o sistema linear, então a solução existe e ela é única. Agora, quando existem colunas repetidas na matriz, por exemplo, 1, 2, 1, 2, o sistema ele é zero. Quer dizer, o determinante é zero. Ó, eu não tenho dúvida, ó, vou pegar esse determinante aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3. Tá vendo que eu repeti a primeira e a terceira? Eu tenho certeza que esse determinante aqui ele é zero. Quando a gente vai ver que quando existe uma coluna repetida na matriz, então o determinante ele é zero. E ó o que tem aqui. É exatamente isso. Mas vamos realizar o cálculo. Ó. 1 vezes 2 menos 1 vezes 1. Pô, é literalmente a mesma coisa, né? Então é zero. E aqui? 1 vezes 2, 1 vezes 2. Quer dizer, 1, 2, 1, 2, né? Só que vai acontecer isso, né? 1 vezes 2 menos 1 vezes 2. Que é o quê? É zero também. Então, quando o determinante ele é igual a zero, não tem como a gente determinar se é ou SI ou SPI. Só que não dá pra gente saber. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, bem mais sobre determinante. Determinante é um assunto muito extenso e muito importante. Porque a gente não fala muito da interpretação geométrica que o determinante tem, né? A gente usa ele aqui, tipo, aparece falando assim, calcule o determinante da matriz. Aí depois vê aquela regra, a regra de Cramer, cara. Assim, a gente aprende aquilo no ensino médio, mas aquilo não é nem um pouco usual. Nem um pouco usual. A gente vai usar, por exemplo, existem diversas formas de calcular o determinante, né? Mas a gente pode usar, por exemplo, não, na verdade a regra de Cramer, ela está relacionada a achar nossa, poxa, pior ainda. A resolução do sistema linear usando a regra de Cramer tem que calcular o determinante, depois pegar o vetor B e colocar em cada coluna os termos constantes, né, independente. Cara, dá um maior trabalho. A regra de Sarri, que é aquela que você repete dois colunas, né? Ela fala, tem até uma setinha ali. Né? Assim, mas cara, assim, quando a gente tá aprendendo álgebra, né? A gente trabalha com sistemas muito grandes. Cara, a regra de Cramer, ela é muito demorada. Ela é extensa, ela é demorada. Então, é, o determinante, uma interpretação dele é que ele serve como uma relação entre áreas, volumes ou qualquer outra coisa. Então, assim, por exemplo, ele é um fator de correção de áreas. Esse é o significado do determinante. Por exemplo, eu tenho um quadrado aqui e eu quero transformar esse quadrado em um círculo. Usando uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, funções, transformações. Eu quero transformar esse quadrado em um círculo. Como que eu faço isso? O determinante, ele é o fator de correção de área. Quando a gente está falando de volume,
por exemplo, uma coisa tridimensional, né? Sei lá, eu tenho aqui um cilindro, né? E aí eu quero transformar esse cilindro em um cubo, né? Um cubo assim, algo assim. Sei lá, não sei desenhar, tá? Não sei desenhar. O que a gente faz? A gente usa um determinante também. Então, assim, ficou até um pouquinho aqui pra fora. Mas, assim, o determinante, ele tá relacionando áreas, ele tá relacionando volume. E ele serve como um fator de correção. Então, assim, eu mostrei isso daqui porque muitas pessoas gostam de saber, né? Ver isso daqui aparece no ensino médio, né, e tal. A regra de Kramer. Então, tipo assim, se o sistema, se o determinante for diferente de zero, então o sistema ele tem solução e ela é única, tá bom, pessoal? Mas assim, o que a gente mais vai usar com certeza é o escalonamento. Para a gente classificar um sistema linear, a gente vai ver aquele negócio de escalonamento, a matriz. Depois que a matriz estiver escalonada, a gente vai observar as linhas, as colunas e tudo mais. Gente, é sério, esse é o mais importante, tá? Ainda mais se você vai fazer um curso de ensino superior de coisas relacionadas a que tem matemática, que tem álgebra linear, cara, aquele dali é o mais importante, tá bom? Então, assim, se você curtiu, se inscreva no canal, deixa uma curtida aí, cara. Deixa um comentário, pelo amor de Deus, eu quero saber o que você tá achando desses vídeos, ok? É legal ter feedback, eu quero ouvir, quero ler, no caso, né? Eu vou ler o que vocês estão falando, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!